Tudo sentando perto, Antônio. Chega mais perto também. Vai ter que começar a encher de lá para cá. Melhorar. Eu comecei. Você está perto, bem pertinho. Eu comecei aqui no meio desse volta aqui, ó. Tem que vir cantar aqui na frente, tudo, e vai ser aí no primeiro, assim fica fácil. O povo aumentou, o meu povo aumentou, eles puderam estudar, eu queria estudar também, né? E agora, daí Jesus. Então, boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade, pela chuva e pelo frio. De toda maneira, os irmãos, vocês sabem que Deus é bom. Tudo que vem, Deus é bom. Nós que não somos bons, né? Se é chuva, se é frio, se é sol, se ele for dele, ele é bom. Muito mais misericordioso, de ter paciência por nós, dele criar o homem livre, né? Ele podia ter criado o homem assim, no capricho, como diz assim, levar o homem onde ele queria. Mas Deus fez o homem e deu livre-arbítrio, deu entendimento, deu cérebro. Esses dias olhando na televisão, falando do coração lá do Tite, lá, mostrando como que ele batendo, está acelerado, né? Eu comecei a olhar e comecei a lembrar no meu. Ele falou, quantos anos está fazendo isso? Ele vai assim, né? Batendo. Você pensa bem, não parar de bater, parar não morre, né? Uns 100 anos, 50 anos, veja que obra que é de Deus. Então nós agradecemos Ele por essa oportunidade e que pedir a Ele que nos abençoe. Vamos orar. Amado Deus e Pai, primeiramente, Senhor, confessamos nossos pecados a Ti, e que são muitos, né? Que nós somos pecadores, mas pecadores perdoados por Ti através do Teu Filho, que nós aceitamos Ele nos nossos corações, nossas vidas, e por esse motivo que nós estamos aqui, essa é a razão que traz nós aqui nesse local para cultuar o santo nome de Ti e Teu Filho. E para isso também que vamos louvar. Pedimos a Ti que nos abençoa neste momento, como tem nos abençoado. E o Teu Espírito vai nos nossos corações e possa sair daqui com a nossa alma edificada na Tua palavra. Em nome do Teu Filho que pedimos, em nome dele agradecemos. Com perdão de nossos pecados. Amém. Então vamos louvar a Deus. Quer alguém pedir? Senão já canso que está aqui na frente. 7h25 então. Redenção.
Vocês abrem a Bíblia em Ezequiel, capítulo 33. Aqui ele fala, ensina, a responsabilidade do sentinela. O ofício do verdadeiro profeta, que nós falamos comigo. A página é 928. Que livro, pastor? Ezequiel. 587 anos antes de Cristo. Para frente, para trás de Daniel, Ezequiel, Velho Testamento, capítulo 33. Achou todos, né? Nós vamos ler. Começar o versículo 1. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e dos seus termos, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada, e o alcançar o seu sangue sobre a sua cabeça, ele ouviu o som da trombeta, e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se, quando o atalaia, vocês sabem, vigia, guarda, né? Vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado do povo, e a espada vier, e levar uma vida dentre eles, esse tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue requererei da mão do atalaia. Ai de ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, ele a anunciará da minha parte. 8. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue eu requerei da tua mão. Mas se advertires o ímpio do mal do seu caminho, para que ele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. 10. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falai vós, dizendo, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? 11. Dize-lhe, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Então,
aqui, Deus ele vai cobrar. Vamos por hoje, para nós o dia de hoje. Nós, depois que convertemos, nós conhecemos, então lá o caso dele é que assim, então eu ouvia a trombeta, então ele tinha que anunciar que vai vir a guerra, ele tinha que anunciar. Então quando nós ouvimos, alguém tocou a trombeta para nós, do Evangelho, falou. Então nós aceitamos. Então nós devemos passar para outro, tocar a trombeta para outro, falar. E se nós não avisar, ele morrer, o sangue dele, aí Deus vai cobrar de nós. Porque nós fomos avisados, nós convertemos, então é para nós tocar a trombeta, é para nós falar com voz de trombeta, falar para as pessoas, alertar a pessoa do perigo que está correndo de vida, se ele morrer naquela situação. Mas, nós falamos, se ele não der ouvido, então ele é responsável, você fica quite perante Deus, porque quem avisa amigo não tem esse ditado? Você avisa a pessoa, mas não precisa obrigar a pessoa. Você alerta a pessoa o conselho do perigo que está correndo. Se ela não der ouvido, o problema é dela. Você fez a sua parte. Então aqui, nós vemos aqui, irmãos, quando a palavra do Senhor vem, é porque necessitamos dela. E quando ela veio, nós necessitávamos da palavra de Deus. E todo mundo necessita da palavra de Deus. E de ouvir, não somente ouvir, eu ouvi, está bom. Mas ouvir e obedecer a palavra de Deus. Se Deus diz para nós não fazer da palavra dele, nós não vamos ouvir voz. Deus não fala conosco, nem por visão, nem em espírito, nem anjo fala, né? Bem que os anjos anseiam, têm desejo de evangelizar. Mas essa missão é dada para o homem, para nós. Vou falar nós, é homem, é mulher, tudo que tem, né, o Espírito Santo. Cada um fala do modo do seu termo, da sua capacidade que tem para falar. Nenhum vai falar igual o outro fala. Uns falam mais, conhecem mais, mas fala, alerta. Então, mas se não obedecer, então nós falamos. Então ele fala que veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Ezequiel falou, veio a minha palavra do Senhor, dizendo, o que ele disse? Filho do homem, falou para Ezequiel, note bem, filho do homem, fala para os filhos do teu povo, fala os filhos do teu povo, dos judeus, de Israel. E diz-lhe, então Deus falou certinho, naquele tempo Deus falava. Porque não tinha as escrituras, estava sendo escrita. Então, fala assim, diz-lhe, quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por seu atalaia. Então, atalaia, ele tomou um atalaia, um vigia para ficar vigiando, quando vai entrar o inimigo. Então, aqui se trata do ministério de Ezequiel, o sentinela, o qual ele foi ordenado pelo Senhor. Ele foi ordenado. E nós também, de uma forma diferente deles, que nós não somos profetas, nós não temos o dom de profeta. Eu vou falar, eu tenho o dom de profeta. Ele falava, eu não sou espírita, eu tenho o dom de profeta. Então, ele falava isso, mas estava equivocado, né? Então, nós não temos o dom de profeta, nem não somos apóstolos, ninguém existe apóstolo hoje. Apóstolo, aquele que conviveu com Jesus ou que viu Jesus, não tem mais. Agora, assim como foi com os apóstolos do Senhor, Jesus Cristo, com o ministério da graça. Hoje nós estamos no tempo da graça. A salvação é da graça. Hoje ela é um presente
Ninguém precisa fazer nada para conseguir salvação, somente crer, ter fé. Aí tem. Então ele dizia aos filhos do teu povo que ouvisse a notícia da destruição de Jerusalém. Ele estava avisando. As declarações de Ezequiel falavam quando viria a espada, aqui fala, sobre a terra. A espada é um símbolo de morte. É um símbolo de morte. A espada de Deus um dia virá a cada um de nós. Muito já veio, para outros vai vir ainda. Cada um tem um dia marcado, ela vem. De que forma que vem, ninguém sabe, mas só sabe que ela vem, a morte vem. Ou mais cedo ou mais tarde a morte vem. Nós sabemos. Por isso que nós devemos estar preparados. Nós estamos preparados numa parte, irmãos, que nós não vamos ser condenados no lago de fogo, no inferno, o castigo. Jesus tomou a condenação no nosso lugar. Mas nós precisamos vigiar para não apanhar nós debaixo de pecados, sem confessar, sendo um erro, né? Com ódio, qualquer tipo. Bom se pegasse você vigiando, né? Devemos vigiar a todo momento, enquanto nós estamos vivos. Então aqui nós vemos, irmãos, aqui. Agora o versículo 3 ele fala assim, ó, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta, avisar o povo. Se aquele que ouvir o som da trombeta, então vamos ver aqui, ó, aquele que ouvir hoje o som das notícias, das boas novas de Jesus, se não der por avisado, tem gente que dá de ombro. O pastor Antônio Zaru fazer isso, que a gente dá de ombro. Às vezes, ele não te faz na tua frente, mas te faz no pensamento. Não acredita. Então, se ele não der por avisado, não acatar aquilo, e vier a espada, hoje que vier a espada de Deus, a morte, e alcançar o seu sangue, será sobre a sua cabeça. Se ele nós não avisamos, se o pregador, quem tem a palavra de Deus, que Deus mandou falar, todo momento que nós encontrarmos alguém, se pudermos falar, devemos falar, dar um toque. Porque sabe aquelas pessoas à parte? Então, irmãos, agora, se ele não der, será o som da cabeça dele. Quem? Ele vai pagar. Irmãos, falando hoje, a responsabilidade do sentinela é ver e advertir corretamente a população. Tem que falar corretamente como Jesus disse, como os apóstolos dizem, como as Escrituras dizem. Só que nós devemos ter uma sabedoria para falar, ter cautela. Por quê? Esse dia eu preguei numa casa, não era um crente, eu sei que a gente conhece, parente, né? Mas preguei sobre o novo nascimento. Foi um estudo longo, fiquei até admirado de dar atenção e ouvir. Então, foi avisado. Então, ele tinha que advertir corretamente a população. E hoje, não, eu tive problema na live, daqui eu preguei o novo nascimento. Eu preguei lá, eu preguei novamente. Eu não sei se a pessoa foi avisada. Tá para quem quiser ver. Agora, pessoa que eu não conheço, que talvez não vou conhecer, ouviu falar, é responsável. Se não crer. Então, agora aqui,
ele tinha que divertir pelo toque da trombeta. E o pregador de hoje deve fazer a mesma coisa, pregando corretamente o Evangelho da graça de Jesus. Em 1 Coríntios, vamos ler, 1,17, Paulo diz, porque Cristo me enviou. Então Paulo falou, Cristo enviou-me. Então Paulo falou lá em 1 Coríntios, que Cristo enviado ele para não batizar, ele não veio com esse ministério de batizar o apóstolo Paulo, mas para evangelizar. Então existe um dom para cada qual. O dom dele era evangelista, era evangelizar. Não, ele falou também assim lá, não em sabedoria de palavras, não precisa ter muita sabedoria de palavras, pode falar do linguajar, a caipira que pode ser, a pessoa que não tem leitura, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Não precisa ter arte de falar. Uns falam bem, fala, explica bem, e outros não. É para falar. Então, como avisar o povo hoje? Como tocar a trombeta hoje? E qual será esta trombeta? Quem toca a trombeta, porque ele ouviu outro tocar. Quem ouve, aprende a tocar também. Uma vez eu trabalhei com um homem lá no Ouro Branco, eu não sabia que eu trabalhava lá no fundo dele, lá, na horta dele. Ele ficava lá na casa dele. Chamava Lindo Dias, que bom, já se que coisa lembra dele. Você sabe, ele tocava a trombeta lá. Hora de almoço. Almoço era 1 hora. Hora de café era 40 minutos. Trabalhei na fazenda lá, 7 horas. 9 horas almoçava, 10 horas pegava, 1 hora tomava café, 1h40 pegava. Era puxaria até 5 horas, sem choro. De segunda a sábado, até 5 horas. Não tinha descanso assim não, folga durante até meio-dia. Aquele tempo é o tempo da ditadura, o tempo dos militares. E nós trabalhávamos com prazer, com alegria, parece que era melhor do que hoje. Bom, então, quem ouviu, ele deve aprender a falar para o outro. Ele não vai aprender tudo que ouve. Na minha cabeça também era limitada, nós todos nós. Uns têm mais cabeça boa. Ele ouve uma mensagem capaz de contar inteira, e eu não. Eu só leio 10 versículos aqui, eu tenho que ler de novo lá, que eu não lembro mais do primeiro. Então eu tenho que ir lendo. Então, a trombeta será a nossa boca. E o som será o Evangelho, bem no clareza, avisando para todos o que virá depois. Nós sabemos o que vai acontecer depois. É uma alerta para todos que ouvem a sua voz. Essa voz quantas vezes o pregador já pregou essa mensagem para esse mundo de Deus? Quantos que não estão pregando o verdadeiro Evangelho? Quantos irmãos que não temos para amar essa face da terra pregando? Mas o adversário é mais. Os fariseus são mais. Então, o versículo 4: se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, falou, não deu para avisar, e vier a espada, hoje, e vier a morte, e alcançar o seu sangue, será sobre a cabeça dele. Ele é responsável, porque ele foi avisado. Se pode notar que há uma exigência pelo Espírito Santo de que o povo tenha oportunidade de ouvir. Deus dá uma oportunidade para tudo ouvir. Ninguém vai morrer inocente. E ninguém é inocente, ninguém nasce inocente. Nasce inocente com as coisas desse mundo, não aprendeu ainda, mas nasce com o pecado original.
não nasce com o Espírito Santo habitando nele. Ele nasce, quem nasceu da carne é carne. O que nasceu do Espírito é Espírito. O que nasceu da água é água. O que nasceu do Espírito é Espírito. É separado. Então, agora, ou dê a oportunidade para ouvir aquilo que é verdade. Deve dar a oportunidade para ouvir aquilo que é verdade. Mas dá mais oportunidade para ouvir a mentira ou novela. Eu já assisti muitas novelas, porque hoje eu não assisto novela. Não me entra mais na cabeça, desacostumei. E isso é ilusão, perde tempo, assiste uma mensagem. Ou não vai dormir. Então, os irmãos, olha aqui, ó. Ele dá a oportunidade para ouvir. Ouvir aquilo que é verdade. O que eles fizeram, consequentemente, será sobre a sua própria cabeça. Custou a cabeça dele. Sim. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Tem aqui. Há duas oportunidades. Está aqui, que está correndo segundo afora. Aceitar ou rejeitar. É duas coisas. Não tem três. Não tem meio termo. Não tem mais ou menos. Ou aceita ou continua rejeitando. E será da própria pessoa. É da própria pessoa. Deus diz para pregar. Então, não temos dúvida disso. Portanto, não obrigue ninguém a aceitar. Não é para estar obrigando. É para pregar. É para avisar. É o dever do pregador do Evangelho que toca a sua trombeta. O tom que seja certo e seguro. Você fala, alguém tocou a trombeta aí? Falou alguma coisa. Mas a responsabilidade logo cai sobre o auditor, quer dizer, o ouvinte. A responsabilidade vai ser de quem ouve. Para poder falar. Então, se ele não der por avisado ou não dar ouvido, o prejuízo será da sua própria responsabilidade. Nós fomos avisados para avisar. Nós fomos avisados para avisar os outros. Nós não podemos ouvir e ficar calado. Saber e não falar. O 6. Mas, se quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado o povo, e a espada vier e levar uma vida dentre eles, esse tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue requerei da mão do atalaia. Hoje, irmãos, se morre alguém no nosso caminho, que a gente teve a oportunidade de pregar. Eu hoje tenho bastante para pregar, mas não pode esperar para os outros. Eu não prego, outro prega. Né? Um ouviu, não ouve de outro. Não podemos pensar isso. Deve todo pregar. O sangue dele vai requerer da nossa mão. Vai ser prejudicado na recompensa dos galardões. O dia da recompensa no tribunal de Cristo. Deus às vezes me cobra daqui mesmo. Nós não vamos ser condenados lá no inferno. Mas pode ser condenado aqui mesmo. Temporário.
ou morte mais cedo. 2 tipos de advertência foram dados aqui nessa passagem. O aviso que deve ser dado ao povo pelo sentinela fiel, pelo pregador fiel. Mulher, jovem, homem, sem lidar tudo. Então todos devem pregar. É uma advertência isso. É fiel. Prega com fidelidade. Pregar que a salvação é pela graça. Deve ter alguns versículos em memória, que é fácil de guardar. Efésios 2:8, né? João 5:24, Evangelho de João capítulo 14, versículo 6, etc. Então devemos, nem quem fala, mas deve falar alguns versículos. Todos que trabalham e que não trabalham vão prestar conta ao dono da vinha. Tanto os que trabalham e os que não trabalham. Aqueles que trabalham, não trabalham fielmente. Ele vai prestar conta. Eu falei, eu estou salvo mesmo, não me importa com os outros. Irmãos, isso é muito perigoso. Nós relaxarmos de pregar, relaxarmos de servir a Deus. O versículo 7. A ti, pois, ó filho do homem, te constitui por atalaia. Te constituí, ou fiz você por atalaia, por um pregador, vamos falar no linguagem de hoje. Eu fiz você por um pregador, constituí. Foi trabalhando, lapidando, Deus preparou, deu sabedoria, deu a inteligência, deu a oportunidade para nós ouvir, para nós aprender. Sobre a casa de Israel, falando de Ezequiel, e nós aqui onde nós estamos morando. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca. Então, para Ezequiel, ouve a palavra da minha boca, para transmitir. Então, nós ouvimos uma palavra que foi da boca do Espírito Santo, falado para os discípulos e para os apóstolos. Nós não ouvimos voz. Nem sem falar que eu senti uma sensação. Você tem cuidado com isso. Não tem nada disso. O fruto do Espírito Santo é bem diferente. Não é esse sentido que você sente uma sensação, sonho. Se eu for fazer conta do sonho que eu tenho, nossa, eu tenho. Eu tive um sonho tão ruim, com a minha velha aí, não vou contar. Mas pense bem, puxa vida, foi sonho com a minha velha, minha esposa. Então, quem é que não sonha? Se você soubesse. Então, irmãos, olha, ouvirás a minha palavra, você ouviu, da minha boca. Ele há, olha o porquê, ele há, vamos mudar aqui, ele anunciará da minha parte, vai anunciar da minha parte. Então a comissão que foi dada a Ezequiel, Deus deu comissão para cada um tem um dom. Você vê que numa igreja tem o dom de pregar, outro tem o dom de evangelizar, outro tem o dom de orar. Eu acredito que eu não tenho o dom de orar, mas falo com Deus, etc. Outro tem mais palavras, né? Outro tem o dom de exortar. Ele exorta, a pessoa não ofende. Você já sai falando obrigado para ele. E outros exortam, a pessoa já fica ofendido, né? Tem jeito para tudo. Então, a comissão dada para Ezequiel, outra vez lhe é ordenada, e ele chama filho do homem. Quer dizer, filho da humanidade, filho desse povo, você é filho desse povo. Que é a mesma designação que será dada ao Filho do Homem, o Senhor Jesus Cristo.
Jesus Cristo, filho do homem, filho da humanidade. Ele nasceu aqui, na terra. Ele participou tudo aqui na terra, ele viveu aqui. Mas ele era Deus. Ezequiel não, Ezequiel era um pecador. O profeta e nós também. Talvez mais ainda do que ele. Mas tudo é pecador. E Jesus, vocês imaginam só, já pensou bem pensado, aquele homem andando no meio do povo assim, perfeito. Deus é um homem. Então, agora, o versículo 8. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás. E tu não falares para dissuadir ao ímpio do seu caminho. Acredito na outra, acredito que é convencer, né? Deve ser, aí como é que está, não, Paulo? É qualquer coisa, dissuadir é convencer, de outro modo. É o versículo 8. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei de ti. Amém? Então, vamos ler, se tu, aqui fazer tu não falares para dissuadir ao ímpio, convencer o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, vai morrer na iniquidade. Mandou falar e não falou, porém o seu sangue eu o requerei da tua mão. Vai prestar conta, vai cobrar. Quando eu advertir alguém que está vivendo, é quando está vivo tem que advertir. Não é depois que morreu. Você está rezando, vai prestando culto, rezando, não vai preocupar com quem morreu. Morreu, acabou, está lá. O que tinha que fazer? Olha, cada coisa, bom, tem coisa que não vou falar, né? Porque não deve. Mas você tem que fazer um elogio para a pessoa, fala quando está vivo. Quer honrar quando está vivo. Agora, depois que morre, todo mundo vai falar. Deixa ele ouvir fazendo, louvando, elogiando, está certo, se está certo, não está. Mas, ó, tem que advertir alguém como está vivendo. Não dá tempo. Porque está vendo que ele está fora do caminho de Deus. É porque ele está perdido, está sem rumo. E nós sabemos, graças a Deus por isso. E eu de 94, no ano 90 para trás, nunca que eu sabia isso, agora de 90, no ano 90, que eu comecei a ouvir o Evangelho, eu por aí, um pouco com medo, por aí, não converti, mas já não estava duvidando, porque eu tinha uma barreira muito grande para mim enfrentar com a mulher, com a família dela, pronto, como é que é? Os amigos. Foi difícil para poder. Eu fui me converter em 94 quando mudei de Guiajara. Olha bem, irmãos, eu mudei em ano 90 para cá. E antes, em 94, eu manifestei a fé. Converti em 94, quando deu infarto no irmão Félix. E depois, quando ele... Aí eu já fiz um plano comigo mesmo. Ele não vai morrer. Primeiro apelo que ele fizer, eu vou levantar a mão. Eu fiquei com medo, tá bem? Então a pessoa está sem rumo, eu estava sem rumo, todos nós. Morrerá perdidos em salvação, sem o perdão de Deus em Cristo. Ó, perdão de Deus em Cristo. Quem perdoa é Deus, em nome de Cristo. Todas as coisas que nós vamos falar, no nome de Jesus, tem que pôr Deus em nome de Jesus. Não esquece disso. Ainda não vai esquecer. Eu não posso só falar Jesus, não está completo. Olha, você vai fazer um pedido, aí ensina isso. Fala ao Deus Pai em nome do Deus Filho. Ó. Vai fazer uma oração, Santo Deus, em nome do teu Filho. Eu confesso e peço. Jesus, ele é o mediador.
Eu já ouvi alguém pregar que Jesus ele não perdoa o pecado. Ele pagou o nosso pecado na cruz e Deus que perdoou. Eu ouvi alguém pregar assim, tá? Tem lógica, tá certo. Ele também vai perdoar, não está perdoado com os seus pecados, que ele é Deus. Mas a missão de Jesus foi morrer por nossos pecados, pagou a nossa dívida. Então nós não devemos, quando aceita Jesus, não deve nada. Nós não temos dívida com Deus de pecado, está tudo pago por Jesus. O cristão devia reconhecer bem isso. Ter que chegar num momento de culto, onde que for, vamos cultuar a Deus. Porque você sabe, o pecado passado, tudo que foi perdoado. E o presente e até o futuro. Que você ainda não pecou, mas no conhecimento de Deus já pecou. Deus já sabe o que nós vamos fazer até a nossa morte. Então, morrer perdido sem salvação, sem o perdão de Deus em Cristo. Mas quem aceita está livre da morte eterna. A morte eterna, separação eterna. Eu vou ler que Paulo diz lá na Epístola aos Romanos, capítulo 6, versículo 8, ele disse assim, ó: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Mas não é nós estamos vivos, nós já morremos espiritualmente, tem que morrer com Cristo. E esse é o batismo do Espírito Santo, batizado no sangue de Cristo. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. 11. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós devemos considerar certamente mortos para o pecado. Eu morri para o pecado. Não tem mais aquela vida que eu tinha para estar pecando, para estar aquilo. É isso. Mas estou vivo para Deus. Espiritualmente falando, estou servindo a Ele. Não tenho prazer no pecado. Vivo para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha no 12 que ele fala, não reine, Romanos 6, 12. Olha, o que ele diz aqui, ó? Não reine, quer dizer, não é para morar. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Não reine. Reinar é morar. Está reinando lá. Não deixar é o reinar. O pecado reinar no nosso corpo mortal. Não mora aqui mais. Quem mora aqui é o Espírito Santo. Ele diz. Ao 13. Ele fala assim, ó, no 12. Para não obedecer em suas concupiscências. Concupiscência é desejo da carne descontrolado. Sabe aquele desejo lá? De relações sexuais, essas partes aí, a pessoa não coisa. Isso morreu, acabou, como 13. E nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. O nosso membro esse é para o membro do corpo, ou a mão, ou o pé, ou a boca, ou a língua, qualquer coisa. Não, nem tampouco apresenta os vossos membros ao pecado como instrumento de iniquidade. Deve ser o nosso membro instrumento de santidade. Se nós temos as pernas, o nosso corpo é para servir a Deus. O 14, eu ainda no 13 ainda. Como apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos. Ou está tudo morto. E nós estamos vivos, como vivos dentre os mortos.
apresentarmos a Deus como instrumento de injustiça. Ao 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então nós não podemos deixar o pecado dominar. Eu não consigo largar isso, eu não consigo. Ele está dominando. Nós devemos ter força. Se tem algum mau costume de falar algo, e não consegue dominar a língua, a boca, fala palavrões, fala palavra torpe, maldizem, não deixa dominar. Então, aqui isso inclui a ideia da ressurreição, mas também deixa implícita a nossa presente participação na vida ressurreta de Cristo, nesse caminho. Então, como alguém que estava vivo para Deus em Cristo Jesus e morto para o mundo de pecado. Nós estamos vivos para Deus e morto para o mundo. Não tem mais atração. Deve reconhecer que aquilo que foi dito para o nosso bem. Amém? Então, vamos terminar, vamos tratar mais um hino para encerrar. Que possamos estar amanhã aqui 9 horas até as 10. Que Deus abençoe. Olha o hino. A semana já passou. Vai ser bom.
Gilânia Rabal está assistindo. A Gilânia está firme assistindo. Rosa Lemos dos Santos. Amém. Então, irmão Paulo termina com oração. Senhor, mais uma vez, né, na sua presença aqui, queremos agradecer pelo dia de hoje, né, pela chuva tem caído, por mais um culto, né, por estarmos aqui, com saúde, com vida, né. Pedimos, né, pelo culto de amanhã, pela igreja, pelo futuro da igreja, né, que o Senhor possa abençoar, que ela possa fortalecer Cristo para a sua volta. Amém. Os irmãos que estão em saúde, né, que estão faltando, o Senhor possa abençoar, a casa da Rosa Lena, que o Senhor possa abençoar a saúde dela. Amém. E de todos nós, pedimos pelo pastor da direção, né, sua família toda, pedimos, né, que esteja abençoando o nosso futuro, a nossa família, e agradecemos pela salvação de Jesus Cristo, pelo seu amor demonstrado, né, na cruz, para salvar, para nos perdoar os pecados, né, para a sua morte. Por isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.